Fala, galera! Então, estou na área para falar um pouquinho sobre a ISA 4. Então, a ISA Energia soltou uma notícia importante, fazendo com que as suas ações caiam 4%. Na verdade, não seria uma notícia, seria um pensamento, uma avaliação de um possível follow-on. E se você quer entender tudo sobre esse possível follow-on, os detalhes que a ISA soltou sobre esta possibilidade, e entender um pouquinho também se vale a pena ou não vale a pena ficar dentro dessa ação, fique no vídeo até o final, que eu prometo que você vai entender tudo isso. Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar e inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Mas sem delongas e sem enrolação, vamos dar uma olhada no que saiu a notícia aqui importante. Vamos diminuir a notícia. Aqui, ó. Aqui aquela pergunta típica que a gente já conhece. Por que as ações da ISA Energia estão em queda hoje? A ISA Energia fechou, né, o dia com queda de 4,29%. Aqui traz um pouquinho, né, no horário da notícia, o que aconteceu, mas o fato importante é depois que a companhia divulgou que está avaliando uma oferta pública subsequente, follow-on, de ações preferenciais com um volume estimado de 650 milhões de reais. A ISA Energia informou ao mercado nesta sexta-feira que está analisando a realização da oferta, que seria direcionada exclusivamente para investidores profissionais, né? Com esforços restritos de colocação no exterior, tendo o BTG Pactual como seu assessor financeiro. A perspectiva de uma diluição acionária em larga escala é conhecida como gatilho para pressões vendedoras de... Aqui é interessante, ó. Pressões vendedoras de curto prazo no mercado de capitais. A convocação da AGE e detalhe da oferta. A companhia também anunciou que o seu conselho de administração convocou uma Assembleia Geral Extraordinária, a AGE, para o dia 24 de julho. Então, esta data, para quem gosta da ISA, é uma data, pode ser o dia D, 24 de julho, para deliberar sobre assuntos que incluem o aumento do limite de capital autorizado e a criação de flexibilidade para futuras emissões de ação. ISA Energia ressaltou que nenhuma decisão formal sobre a oferta foi tomada e que a execução depende de condições de mercado, aprovações societárias, cenário macroeconômico e apetite dos investidores, entre outros fatores como o controle da empresa. A ISA, capital acionista controladora de 35,1% do capital social da empresa, manifestou a intenção de participar da potencial oferta, subscrevendo ações até o montante equivalente da sua participação atual. Então aqui traz um pouquinho do contexto, tá? Que não diz muito nada com nada, traz um pouquinho do contexto do Brasil, Estados Unidos, aquela coisa que a gente já sabe. E aí, aqui que é importante também. Neste ambiente, o anúncio de um aumento de capital diluído amplifica a sensibilidade dos investidores, uma vez que os juros mais altos também elevam o custo de capital próprio e pesam sobre os valores presentes dos fluxos de caixa da empresa, de utilidade pública reguladoras, utilities. Então, basicamente foi isso, né? Mais um pensamento que a empresa tem, uma maneira, né, de tentar, talvez, levantar um pouquinho de capital. Enfim, é uma situação complicada, mas, enfim, a gente já viu aqui que o gatilho para pressões vendedoras de curto prazo é o importante neste momento. E o que dá para tirar daqui é que dia 24 de julho pode ser um dia D para a gente saber se haverá alguma coisa com a ISA 4 ou não. Então foi basicamente essa notícia que foi trazida e pelo visto mexeu, né? Queda de 4,24% é bastante coisa para ela, que agora sim a gente vai entender a história da ISA 4, né, no seu gráfico, para ver se há possibilidade dessa história melhorar ou piorar. A gente teve aqui, ó, o IPO em 99, desde o seu IPO, em tese teríamos uma alta gigantesca. Já pelo gráfico mensal, dá para perceber que é um ativo que ficou pouco tempo de lado, né? Não ficou muitos verões aqui de lado. Tá? Nós tivemos um período complexo aqui para ela, entre 2007 e 2015, mas quem entrou no seu IPO provavelmente ficou muito contente, né? O cara entrou aqui, né? Vamos supor que o cara tenha entrado aqui e logo depois, meses depois, ele já estava vendo as ações subirem bastante. Houve um rompimento aqui a partir aqui nessa máxima histórica de 2012, que foi em 2016, então ficamos praticamente quase 4 anos de lado, tá?
não ajudamos muito, né, Isa? Aí, a partir disso, tivemos movimentações de alta consecutivas, tivemos períodos um pouco mais laterais, né? Tivemos um período aqui interessante, tivemos outro período aqui também interessante, e tivemos períodos recentes também laterais. O que dá para ver é o seguinte, né? Movimentação de baixa não é o caso aqui para ISA, tá? É movimento lateral e manutenção da movimentação de alta. Isso é interessante. Eu quero até ver se eu consigo. Tínhamos uma LTA aqui e tem uma tentativa de uma formação de uma maior, quem sabe, né? Tá, aqui que ainda não se formou. Mas tem ponto interessante aqui, tá? A questão é que pelo longo prazo a gente vê, né, para quem é investidor de longo prazo e gosta muito do ativo, assim, manter isso aqui, não tem muito o que fazer. A expectativa é que continue subindo, não muda muito o cenário. Até a gente focando aqui, né, num período mais recente para ela, para ter uma ideia de movimentação. Então, olhando o contexto, a gente já viu que é um ativo que tende a continuar subindo, tem períodos laterais, tá? Eles estão sendo menores, né? Na comparação aqui, estão diminuindo, tá? E dando continuidade à alta. São menos frequentes, até que a gente teve uma movimentação muito forte, né? Mas foi um período mais difícil aqui, né? Foi logo depois da pandemia, a gente teve esse movimento, e agora novamente. E houve o rompimento, né, dessa região de congestão. Tá? Ela é um ativo que aparentemente, depois pela movimentação de alta, óbvio, né, mas depois do período ali de 2015, ela respeitou muito uma média de 21 períodos, né, ela tende a respeitar essa média. O fato é que desde mês 9 de 2025, nós tivemos uma alta muito forte de quase 40%, tá? Praticamente em linha reta, né, pelo gráfico mensal. Agora seria um ponto, entre aspas, né, um possível ponto de uma retomada, porque nós tivemos aqui o mês de junho, né, um candle comprador, tentando dar seguimento, quem sabe, à movimentação de alta. Olha, pelo gráfico mensal, simetricamente não é um ponto bom, né? O ideal seria que ela proporcionasse uma correção talvez mais ampla, talvez até aqui a região dos 24,47. Eu acho que simetricamente iria ficar melhor, até porque nós não temos nenhuma região de suporte ali que segure, pelo menos dentro da esfera do gráfico mensal. Deixa eu botar aqui, ó, preencher do gráfico mensal, né? Segure essa ideia de uma retomada da alta, tá? Quando a gente vem para o gráfico semanal, a gente percebe que aqui as coisas estão um pouquinho mais complexas, né? Tem muita embolação, tá? Tá bem embolado isso aqui, tá? A gente não tem fluidez de movimento, né? A gente não tem uma movimentação reta, tá? Pelos comprados, nem na queda, nem na compra. Então, fica bem difícil. Pode surgir aqui, até quem sabe, um ombro cabeça a ombro, né? A gente vê aqui que pode surgir essa possibilidade. Vai muito depender da próxima semana, né? Porque provavelmente o rompimento dessa mínima dessa semana, né, com essa queda no final dessa semana de 4%, poderia sugerir um pivô mais amplo de baixa aqui, para jogar ela aí sim para aquela região que a gente falou lá, né? Que seria aqui dos 24,74. Faria sentido. E parece que se isso ocorrer, vai fazer bastante sentido, tá? É o espaço que ela teria para esta queda, tá? Então, assim, pro semanal as coisas não estão muito interessantes. Pro diário, o que eu pensei quando eu vi o semanal? Eu pensei o seguinte, cara, olha só, ela pode romper em direção a esse suporte aqui, pode ser que surja uma operação, né? Faça sentido uma operação na ponta vendedora, tá? Que seria basicamente esse rompimento aqui, ó, desse, tá? LTA aqui, de curto prazo, até a gente pode ver como um canalzinho, né, de alta aqui, que ela acabou rompendo. Mas a situação não é muito boa, tá? Não é muito interessante. O que eu pensaria aqui é a possibilidade de um candle comprador, tá? Se rolar um candlezinho comprador, eu fico mais atraído numa possibilidade de uma venda. Aí faz mais sentido. Talvez até uma parcial nessa região aqui, ó, de suporte e tentar arrastar ela lá para baixo. Isso poderia proporcionar uma queda ali de mais de 9%, caso isso ocorra. A gente percebe que teve um volume significativo na venda aqui.
Então, assim, para o longo prazo, a ISA, embora esteja nessa confusão aí do follow ou não, e dia 24 de julho nós sabemos que, né, faltam 21 dias, praticamente. Nós sabemos que pode ser um dia D do que sair dessa Assembleia Geral aí dos acionistas, tá? Mas ela tem espaço para cair, tá? O último candle, obviamente, do semanal demonstrou nitidamente uma força vendedora, que provavelmente vai atrapalhar, né, a sua movimentação de alta para o médio prazo. E aí, para o curto prazo, eu acho que tem a possibilidade, tá? Faz sentido, talvez, uma movimentação de baixa, principalmente com o pivô de baixa aqui, tá? Deixa eu ver, até dar uma olhada para ver no intradia. No intradia, aqui, o interessante seria se tivéssemos a possibilidade de um fundo, tá? Que já começa a se desenhar. E aí, no intradia, tá? Indo contra, né, os movimentos, pode sinalizar uma possibilidade de um retorno, tá? Isso aí a gente vai ter que acompanhar principalmente na segunda-feira. Vamos ver se essa movimentação for realmente um caso à parte ou algo mais concreto, tá? A gente vai observar isso a partir de segunda, principalmente se rolar o rompimento dessa mínima. Caso ocorra um fundo aqui, tá? Vai ficar interessante principalmente para day trade, né? Swing trade eu acredito que não vai ficar tão interessante, pelo menos não agora. Para ficar interessante uma compra para day trade, e aí alinhando com aquela ideia do mensal, né, que seria um candle comprador que a gente teve, ela teria que manter essa estrutura de alta, como ela já fez essa correção, elabora um fundo e vem tentar impor o pivô de alta, né? Se isso ocorrer, aí sim, nós temos possibilidades de jogar ali para 30 com 47, tá? Bem possível. Mas a gente vai ficar ainda muito dependente deste candle de segunda-feira para decidir. O único spoiler que a gente pode ter aqui é que houve uma tentativa no final do pregão de tentar estabelecer um fundo, tá? Não sei se essa tentativa vai fazer sentido para segunda-feira ou não. Isso aí a gente vai ter que aguardar ainda. Mas assim, para fazer um resumo mais objetivo, para o longo prazo, ela tá bonita, é um ativo que se comporta bem, tem um histórico interessante, não tem históricos de queda, não tem uma volatilidade nesse sentido, tá? Tem momentos que ela anda lateralmente, mas são poucos. O resto foi tentativas de continuar sua movimentação de alta. Aqui a gente está dentro ainda de uma pernada de alta forte. A possibilidade de um fundo, embora não tenha no preço um contexto muito bom, né, que nem eu falei ali, a simetria ideal seria por essa região. A gente não tem um suporte significativo aqui, principalmente para o gráfico mensal para segurar. Então o contexto dele é muito ruim, tá? Teríamos que contar com um ímpeto comprador, né, momentâneo ali, para dar continuidade nessa alta no longo prazo. No médio para o curto prazo, fica assim, principalmente no médio prazo, a expectativa de um possível rompimento para baixo, depois de um candle forte vendedor, né, dessa semana. E no diário, para fazer sentido, para calibrar melhor a possibilidade de uma entrada, principalmente na venda aqui nesse primeiro momento, seria perder a mínima aqui agora, tá? No caso, segunda-feira. Ocorrendo um fundo aqui, fica interessante já para linkar uma ideia de uma retomada por parte dos compradores. Aqui até quem sabe o rompimento ali da casa dos 28,31, que seria a máxima desse candle do mensal, para tentar pelo menos voltar para a máxima histórica, tá? Aí a partir disso a gente vai acompanhar para ver quanto é que ela sobe um pouquinho mais, né? E a gente pode ver que os rompimentos de máxima histórica, ela tem andado legal, tá? Ela tem andado legal. Teve alguns casos aqui à parte, né? Por exemplo, essa máxima histórica que ela rompeu, ela andou 16%, trabalhou de forma lateral. O que mais esticou, acho que foi esse aqui, né? Ela esticou 70%, recuou 33%, né? Fazer um recuo até os 33% de alta, e aí depois rompe. Esse rompimento aqui de máxima histórica, ela chegou a bater também 23%. No seu ápice ali, 35%, trabalhou de forma lateral. Esse aqui eu acho que foi o mais xarope, mas subiu 10%. Tivemos esse rompimento de máxima histórica, subiu 26%. Então o fato é que até o momento, pelo menos dos últimos rompimentos, né, 1, 2, 3, 4, 5 rompimentos de máxima histórica, ela subiu em média, vamos arredondar para baixo, uns 10% ali poderia ter este potencial.
que é um padrão que ela faz, tá? Ó, se a gente for ver aqui, ó, o rompimento, vamos pegar desde o início aqui. Tá. Aqui seria o maior fechamento histórico, onde ela fez topo, ela subiu 200% aqui, mas esse aqui a gente não conta muito. Tá? Então aqui ela rompeu, já fez topo, subiu 134, aqui ela rompeu, fez um topinho, subiu 36, fez outro topo, subiu 13, vamos ter pegado aqui, para ficar justo, ó. Subiu 26, subiu 20, 30, esse topo aqui até esse aqui, subiu 18, tentou fazer um topo aqui, 47, esse aqui vamos contar? Vamos. Mais baixinho, fechou em média 10, ó, menor nota 10, aqui também, 10, subiu lá, ó, fechou o quê? Quase 10% aqui também, acho que a menor foi essa, 10, desse aqui até esse aqui, ó, fechou 17, então a gente está identificando um padrão, 33, 35, aí depois foi, né, a máxima história era aqui, e depois a gente já deu uma olhada, beleza? Então o fato é o seguinte, né, ela pode continuar subindo, ela tem um padrão que o rompimento da sua máxima histórica pode ser gerado uma alta de 10% aí pelo histórico completo dela, para que a gente fez aqui no olho, tá? Então, muito atento às possibilidades para a ISA 13, principalmente a data ali desta reunião, que é dia 24 de julho. Beleza, galera? Então, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes sobre o mercado financeiro. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!